Hoje você vai descobrir como identificar as armadilhas mentais e como reprogramar a sua mente subconsciente para que ela pare de te sabotar. Talvez são elas que estão te impedindo de ter paz, abundância e clareza. Você vai aprender como usar a hipnose não como controle da mente, mas como a sua capacidade de reprogramar a mente. Essas armadilhas são padrões invisíveis que sabotam sua vida sem que você perceba. Como acreditar que precisa se esforçar para merecer amor, que dinheiro só vem com sofrimento, ou que você nunca será bom o bastante. São pensamentos repetitivos que parecem verdades, mas que foram programados por traumas, comparações e histórias que nem são suas. E é por isso que mudar a sua vida só pela força de vontade nunca funciona. A chave está no subconsciente. Talvez você esteja preso num ciclo de pensamentos que não param, um ruído constante, um julgamento interno que nunca se cala. Você sente que está sempre tentando ser melhor, pensar positivo, atrair coisas boas, resolver sua vida. Mas por dentro, algo puxa na direção contrária. A maioria das pessoas falha nesse caminho. Não por falta de esforço, nem por falta de fé, mas por causa de um inimigo silencioso, a programação invisível da mente subconsciente. E o mais cruel é que ela não parece inimiga, ela se disfarça de verdade. Você acha que não é bom o suficiente, que o amor sempre dói, que dinheiro é difícil, ou que essa dor nunca vai passar. Esses pensamentos parecem lógicos, porque se repetem há anos, porque tem provas no seu passado, mas a verdade é que eles não são seus. São programações herdadas, reforçadas e nunca questionadas. Jim Curtis chama isso de armadilhas mentais. E talvez a mais cruel delas seja essa: o cérebro confirma o que acredita, não o que é real. É o chamado viés de confirmação. Imagine que sua mente é como um algoritmo de busca. Se você digita no Google, "Por que eu sempre fracasso?", o que ele te mostra? Artigos, vídeos, testemunhos de fracasso. Ele confirma a pergunta. Agora troque a pergunta. Por que sou tão resiliente, mesmo em tempos difíceis? Você verá histórias de superação, estudos sobre força emocional, frases inspiradoras. O cérebro funciona exatamente assim. Ele tem um sistema chamado sistema de ativação reticular, uma espécie de filtro mental que escolhe o que merece sua atenção com base no que você já acredita. Se você acha que o mundo é perigoso, esse sistema vai ignorar todas as evidências de beleza, bondade e abundância, e vai destacar a manchete do jornal, o comentário rude, a lembrança do trauma. Isso não é azar, é programação. Jim Curtis conta que durante anos, mesmo depois de alcançar sucesso profissional, ele vivia em sofrimento físico e mental. Dores crônicas, relacionamentos difíceis, crises silenciosas. Por quê? Porque a sua mente, programada por anos de caos e exigência, acreditava que para ter valor, ele precisava sofrer, lutar, se provar o tempo todo. E então, o corpo respondeu com dor. A vida respondeu com escassez. Você entende? Não é que o mundo seja cruel, é que a lente que você usa para vê-lo está embaçada. Imagine um homem que passa por uma floresta com medo de ser atacado. Cada galho quebrado vira ameaça. Cada sombra parece um predador. Agora imagine outro, no mesmo caminho, mas com a mente em paz. Para ele, cada folha que cai é poesia. Cada som é vida. A floresta é a mesma, mas a realidade vivida é completamente diferente. Porque não é o que acontece, é como a mente interpreta. Joe Dispenza fala disso com clareza quase cirúrgica. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. E é aqui que entra a metáfora que muda tudo. A mente é como um projetor de cinema. Se o filme dentro do projetor for de terror, não adianta pintar a tela de branco, nem mudar a sala. A imagem projetada continuará escura, dolorosa, cheia de medo. Agora, troque o rolo de filme, troque a história interna. E então, o mundo muda, sem que você precise mudar o mundo. Essa
é a chave esquecida por quase todos que buscam transformação externa antes da interna. Se sua mente acredita que o amor machuca, ela vai ignorar os sinais de amor verdadeiro e se apegar a cada pequena rejeição como se fosse prova de que você nunca será amado de verdade. Se você acredita que não é capaz, não importa quantas vitórias você tenha, vai sempre focar no erro, na crítica, no que faltou. E é aqui que a maioria se perde, tentando mudar a realidade sem mudar a lente com que ela é vista. Você pode mudar de cidade, de parceiro, de trabalho, mas se a programação permanece a mesma, o resultado também será. Quanto mais você pensa, analisa, julga e tenta entender, mais reforça os mesmos caminhos neurais que te mantêm preso. A solução não está em pensar mais, está em acessar um outro estado, um estado mental onde o subconsciente é reprogramável. É por isso que tantas pessoas se curam com hipnose, meditação ou práticas de autoobservação profunda, porque nessas práticas a mente crítica se silencia e o inconsciente, enfim, escuta. É nesse ponto que a mudança acontece, quando você para de tentar controlar a mente e aprende a guiá-la. E essa talvez seja a verdade mais ignorada de todas. Você não precisa lutar contra seus pensamentos. Você precisa ensinar sua mente a lembrar quem você é. Se a sua mente é o projetor, então o que acontece quando você troca o filme? Você começa a viver uma nova realidade, mesmo sem mudar o cenário, as pessoas ou os fatos. Mas como mudar esse filme? Esse roteiro profundo que a mente repete no automático? Jim Curtis descobriu isso no momento mais improvável. Preso a uma dor física que não passava, com diagnósticos incertos e uma vida de sucesso aparente, mas sem sentido interno. O que mudou tudo foi o que ele chama de hipnorrevelações, uma forma de auto-hipnose que silencia a mente crítica e acessa a parte mais poderosa do ser humano, o subconsciente. Na hipnose, você não está inconsciente, está mais consciente do que nunca, mas consciente de dentro, não de fora. A mente crítica, que julga, compara, teme, se cala. E então, você acessa uma frequência diferente, um estado mental chamado estado teta, o mesmo estado profundo que crianças vivem nos primeiros anos de vida, quando tudo é absorvido, quando crenças são gravadas. Nesse estado, você não apenas lembra, você regrava. E aqui está o ponto-chave. O subconsciente não distingue realidade de imaginação, tempo passado de tempo presente. Se você revive um trauma sobre um novo olhar, com uma nova emoção, como amor, perdão ou entendimento, seu corpo reescreve aquela memória. As células mudam, o campo energético muda, a química interna muda. Joe Dispenza explica que nossos pensamentos são como pincéis pintando nosso futuro. Mas não basta pensar diferente. É preciso sentir diferente. E sentir diferente só é possível quando você muda a raiz, a programação inconsciente que molda sua identidade. É por isso que o simples ato de dizer "eu sou", com presença, com emoção, com intenção, tem poder criativo, porque "eu sou" é o código-fonte da realidade. Neville Goddard chamou isso de a lei da suposição. O que você assume como verdade sobre si mesmo, o mundo se encarrega de confirmar. Então, não é sobre desejar, é sobre encarnar uma nova identidade. Não é sobre pedir abundância, é sobre declarar: eu sou abundância. E fazer isso não com as palavras da boca, mas com a vibração do corpo, com a intenção da alma, com a emoção do agora. Esse é o ponto onde a ciência encontra a espiritualidade, onde a hipnose encontra a fé, onde a mente encontra o milagre. Imagine que sua mente é como um jardim. Por anos, sementes foram plantadas sem que você percebesse. Palavras que ouviu na infância, rejeições silenciosas, traumas não curados, comparações invisíveis. E hoje, sem entender porquê, você colhe frutos que não gosta. Ansiedade, dor, repetição,
Falta. Mas aqui está o segredo. Você não precisa derrubar todo o jardim para começar de novo. Basta aprender a plantar novas sementes e regá-las com intenção. A técnica de auto-hipnose que Jim Curtis compartilha é exatamente isso. Um momento diário de reconexão com seu eu verdadeiro. Uma chance de entrar no solo fértil da mente subconsciente e plantar novas verdades. Você pode fazer isso agora ou guardar para o seu momento de silêncio. Concentre-se. Iremos agora partir para um momento profundo. Esta prática, tornando-se diária, pode trazer muitos benefícios à sua mente e corpo. Você respira fundo e direciona o olhar suavemente para o centro da testa, como se fosse o portal entre a mente racional e o campo do desconhecido. Segura o ar por um instante e solta lentamente, fechando os olhos. Repita isso mais 2 vezes. Inspira, olha para cima, expira, fecha os olhos e sente o corpo relaxar. Agora, com os olhos fechados, comece a reparar. Que sons você ouve? Não lute com eles, apenas perceba. E enquanto escuta, volte sua atenção para suas mãos. Tente sentir a ponta dos dedos da mão direita. Ela começa a formigar levemente. Agora a mão esquerda. E com esse formigamento, essa energia viva circulando em você, comece a contar de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Você chegou. Nesse estado profundo, calmo, receptivo, tudo o que você declarar começa a ser plantado no solo fértil da sua mente. E aqui está o momento de criação. Escolha uma frase simples, poderosa, viva. Algo como: eu sou amor. Eu sou completo. Eu sou abundância. Eu sou a consciência que transforma tudo o que toca. Repita em silêncio, ou em voz baixa, mas repita com presença. Não tente acreditar, apenas sinta como se já fosse verdade. Esse é o ponto onde a realidade começa a mudar. Porque quando a mente crítica se cala, o corpo escuta. E o universo responde. Talvez você ainda sinta dúvidas. Talvez ainda ache que é tarde demais. Que já tentou de tudo. Que não tem mais força. Mas se algo dentro de você se moveu nesse vídeo, mesmo que só um pouco, então talvez você já esteja começando a despertar. Você não está quebrado. Nunca esteve. Você só está ouvindo vozes demais, que não são suas. Aos poucos, com compaixão e prática, é possível calar o barulho e lembrar da sua voz original. Então me conta, qual dor você carrega em silêncio há anos? Em que parte da sua vida você sente que está vivendo no automático? Que frase de "eu sou" você precisa começar a plantar hoje para mudar tudo lá dentro? Comenta aqui. Quero saber da tua história. Esse espaço não é sobre promessas mágicas. É sobre verdade, é sobre cura, é sobre lembrar que você não está sozinho. E se esse tema ressoou com você até aqui, considere se inscrever. Cada vídeo que a gente publica é como uma brisa suave, feita para quem já cansou de carregar o mundo sozinho e agora quer respirar. Você não precisa esperar mais uma crise para mudar. Nem um diagnóstico, nem um abandono, nem um colapso total da vida. A mudança não acontece quando tudo desmorona. Ela começa quando você decide parar de fugir de si mesmo. Quando você escolhe, mesmo sem saber o caminho inteiro, dar um passo na direção da verdade. E a verdade é simples. Você não é sua dor. Não é seu passado. Não é o que disseram que você era. Você é presença. É energia em movimento. É consciência capaz de moldar a própria forma. Você é a própria resposta que vinha buscando. E talvez tudo o que faltava era um espaço onde você pudesse ouvir isso sem julgamento. Um lembrete suave, mas firme, de que você pode reescrever a sua história, de dentro para fora.
Então fica com essa pergunta, como uma semente que começa a germinar. E se eu já for tudo o que eu procurava? Fica com isso. E deixa o resto florescer.